Olá, telemaníacos, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e esse aqui é o canal TV na Tela. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez, sobre um tema que eu gosto muito, que é novela. Hoje a gente vai pegar o caminho do axé e falar tudo sobre a nova novela das 9, Segundo o Sol, depois da vinheta. Bom, e antes da gente começar esse vídeo, vamos dar aqueles recados que a gente dá em todo vídeo, pra você não se esquecer de já deixar o seu like e também se inscrever no canal, que é muito importante. Então, deixa o seu like e se inscreve no canal. E também falar pra você que se você quiser assistir outros vídeos de novela, eles vão estar aqui em cima do card. Então é só clicar aqui e assistir os outros vídeos. E agora vamos falar dessa nova novela das 9. O Outro Lado do Paraíso terminou e a gente tem uma nova novela aí, Segundo o Sol, muito boa, que promete altas emoções. Ela foi escrita pelo João Emanuel Carneiro, que é o mesmo autor de um grande sucesso que a gente amou muito acompanhar, que foi Avenida Brasil. Então, assim, gente, já começa aí prometendo muito. A novela vai ter direção do Denis Carvalho e também da Maria de Médici. Então, também são dois grandes nomes aí pra acompanhar. E nessa trama a gente vai ter que voltar um pouquinho aí no tempo, porque ela também vai ter duas fases. E a primeira delas vai começar lá nos anos 90, contando a história do Beto Falcão, que é interpretado pelo Emílio Dantas. Bom, o Emílio Dantas a gente já pode esperar, assim, uma grande atuação dele. Só pelas chamadas já dá pra ver que ele tá ótimo. E ele vai ser ali o foco dessa história, quem vai... Toda a trama, né, vai rodar ali mais ou menos na história dele e na história da Luzia, que é a personagem da Giovanna Antonelli. Então, os dois vão ser os principais. Manifestações de pessoas chocadas com a trágica morte do cantor. Todo mundo achou que eu fui vítima de um acidente aéreo e do dia pra noite minha carreira, que andava meio barreada, estourou. Mas o que acontece na vida do Beto? O Beto é um cantor de axé muito famoso, que fez um grande sucesso, mas quando vai chegando ali pra 99, né, 1999, ele tá decaindo. Então a carreira dele tá ruim, as pessoas não têm mais a mesma aceitação contra as suas músicas e tudo mais, ele tá realmente virando um músico decadente. E aí vai ter uma super reviravolta na vida dele. Ele vai perder um voo, e aí todas as pessoas vão achar que ele estava nesse voo, e vão dar ele como morto. Só que ele não morreu, e aí depois dessa suposta morte, as coisas dele, os álbuns, as músicas, tudo vai começar a vender como água no deserto. Então ele vai ficar muito famoso, as pessoas vão desejar ele depois de morto. E isso vai despertar um certo interesse ali, um certo não, né, gente, muito interesse mesmo, de certas pessoas com aquele caráter bem duvidoso. Por quê? Ele tem um irmão que é o Remy, que é interpretado pelo maravilhoso Vladimir Brista, que eu já tô bem animada porque eu adoro o Vladimir, eu adoro os papéis dele. E ele é um cara super ambicioso, é um cara que tem uma relação um pouco de... Assim, não é que ele tenha ódio do irmão, ele não sabe distinguir o negócio ali do ódio e daquela coisa de querer ser como, sabe? Então ele tem esses dois sentimentos e ele tem uma coisa dentro dele de que o irmão, que foi o cara que venceu na vida ali, que ficou famoso, e ele que não deu tão certo assim e acabou se tornando o agente, né, do irmão. Só que ele também não era muito bom com as finanças e acabou acontecendo toda aquela decadência. Quando o Beto supostamente morreu, o seu irmão Remy achou aquilo uma super oportunidade, achou que o dinheiro todo ia cair pra cima dele e também que esse dinheiro aí ia fazer com que ele se tornasse famoso. Então, ele já tinha tudo ali na cabeça. E aí, com a ajuda da namorada do Beto, né, na época, que era a Carola, que é a personagem interpretada pela Débora Seco, os dois vão se unir e fazer um plano pra convencer o Beto de que ele não deve voltar, que ele deve se esconder ali numa ilha, pra que esse boom, né, que tá dando na carreira dele,
não se apague, porque eles manipularam o Beto pro Beto achar que se ele voltasse, as pessoas não iam mais ter interesse nele. E assim, nesse momento, aí depois dessa crise, não era só ele que estava na crise, a família do Beto também estava na crise, eles tiveram que vender um bem para conseguir pagar ali as dívidas, então tava tudo muito ruim, e ele achou também que se eles tocaram ali num ponto de que se o Beto não fizesse isso, ele ia prejudicar também a sua família. E aí o que acontece? O Beto, ele vai lá e se esconde numa ilha, ali na Bahia, uma ilha escondida. Obviamente, uma ilha escondida, se ele se esconde, não é mesmo? Mas enfim, uma ilha ali que ninguém conhecia muito bem. E é lá que ele conhece Luzia. Luzia, personagem da Giovanna Antonelli, como eu falei no começo, é uma mulher, assim, completamente encantadora, e os dois vão ter ali um super relacionamento, vão se apaixonar à primeira vista, e é justamente ali que o Beto vai descobrir o que é o amor. Por quê? Com a Carola as coisas eram muito complicadas, porque além dela ter esse caráter duvidoso, ela tinha um caso com o Remy. Obviamente que o Beto não tinha a noção disso, mas o público já vai, desde o começo, perceber que ela não tem ali um caráter muito bacana. Mas depois a gente vai falar um pouco mais dela. Então os dois vão lá pra ilha, eles se conhecem, eles se apaixonam, e quando rola todo esse amor, o Remy, a Carola e a Laureta, que é a personagem da maravilhosa Adriana Esteves, que também vai estar nessa novela, eles se unem ali pra separar Beto e Luzia, e aí acontecem várias coisas tensas, inclusive o fato de que a Carola vai roubar o filho da Luzia, o filho que a Luzia tem com o Beto. Então vai dar toda uma reviravolta aí na trama. E aí vai ter toda essa mudança, né? Depois que tudo isso acontecer, vai ter a mudança pra 2018, com toda essa história sendo recuperada, com todos esses reencontros acontecendo. E aí a gente vai saber o que vai acontecer, porque Luzia vai ter todo um rolo ali na vida dela, que a gente vai falar daqui a pouco, e ela vai voltar também querendo saber o que aconteceu, querendo recuperar a sua família, que ela teve que deixar pra trás, e aí que essa história vai começar. E agora vamos falar um pouco dos personagens dessa trama, começando então por Luzia, já que a gente falou agora dela. A Luzia, ela é uma mulher muito forte, uma mulher batalhadora que mora, né, em Boiropã, acertei, é um nome um pouco complicado, que é justamente a ilha, né, em que o Beto vai ficar escondido. E aí ela tem um super talento pra música e ela tem 2 filhos, que ela teve com um homem que a deixou cuidando deles. Quem são esses filhos? O Ícaro e a Manuela, e a gente já vai falar sobre eles também. E aí, ela conhece o Beto, eles se apaixonam, ela fica grávida e acabam roubando o filho dela. E depois que tudo isso acontece, a vida dela tem uma super reviravolta, e aí ela acaba aceitando uma proposta do melhor amigo dela, o Groa, que é interpretado pelo André Dias, que é pra fugir pra Islândia. Na Islândia, ela ganha uma super popularidade, ela fica conhecida como Ariela, que é uma DJ cantora, então ela realmente tem esse talento, e aí, depois de 18 anos, ela retorna pro Brasil pra tentar recuperar a sua família. Então tem todo esse rolo. Já o Beto, né, que é a pessoa por quem ela se apaixona e é o grande amor da vida dela, ele é isso, o Beto é um cantor, ele veio de uma família humilde, os pais dele são o Dodô, que é interpretado pelo José de Abreu, e a dona Naná, que é interpretada pela Arlete Salles. Ele tem 3 irmãos, né, que é o Remy, é o Clóvis, que é interpretado pelo Luiz Lobianco, e o Ionan, que é o personagem do Armando Barbaoff. E aí acontece toda essa reviravolta na vida do Beto. Então, ele é um cara muito tímido também. Ele é um cara que conquista, que cativa as pessoas, porque ele tem uma certa doçura, né? Então vai ser um personagem, eu acredito que vai ser um mocinho muito legal de acompanhar, um personagem muito bom, assim. Principalmente porque o Emílio Dantas, ele, eu acho que vai arrasar de verdade, eu tô botando muita fé nele, e assim, eu tenho certeza que vai ser um mocinho bem legal, com uma história muito legal de ser contada, e aí eu já falei um pouquinho mais, né, sobre a vida dele e tudo mais, e aí vai dar toda essa reviravolta e essa descoberta também das pessoas da sua não morte, né, então a gente tem que ver como que isso vai se desenrolar
porque ele vai, a Carola vai querer afastar ele da Luzia, onde ele vai, porque vai ter todo esse lance, o filho dele, né? Então vai ter todo uma história, como vai ser o reencontro dele com a Luzia também. Então eu tenho certeza que vai ser um mocinho bem legal de acompanhar. E já que a gente falou da Luzia e falou também do Beto, vamos falar do Valentim, que é o personagem que vai ser o filho dos dois, né? O Valentim, ele é interpretado pelo Danilo Mesquita e ele vai ter uma história também muito marcante. Por quê? Ele vai ser criado pela Carola, vai ser criado órfão, né, de pai, até porque acredito que vai ter todo esse lance dele não poder falar quem ele é e tudo mais, o Beto, né? Só que ele e a Carola, eles não vão se dar muito bem por causa dos pensamentos. Porque o Valentim, ele vai ser um cara, assim, super das ideias, um cara inovador, um cara que busca a igualdade. Ele não vai gostar de morar ali na elite, de usufruir do dinheiro. Ele não é um cara que liga pra isso, tanto que ele vai sair da cobertura onde ele mora pra morar ali num tipo de comunidade, né? E ele tem toda essa coisa justiceira, de ir atrás, de lutar, e isso confronta muito os ideais da Carola, porque a Carola, ela é justamente uma pessoa que gosta de consumir, é uma pessoa que gosta de gastar dinheiro, que gosta do dinheiro, então gera uma certa futilidade que não combina com a personalidade do Valentim. E os dois vão bater muito de frente, por mais que ela tenha... ela criou ele como filho, ela ama ele, isso é fato, por mais que ela tenha esse caráter duvidoso dela, tenha roubado ele da própria mãe, mas ela ama ele. E aí ele vai ter uma situação bem complicada. Por quê? Nesse lugar aí, nessa comunidade onde ele vai viver, ele vai se apaixonar por uma menina. Essa menina é a Rosa, que é interpretada pela Letícia Colin, que é uma personagem que vai ser, assim, bem forte, que também tem toda essa coisa de luta, que fala muito bem, que vem de uma família bem humilde e que não conseguiu estudar porque os seus pais, eles estavam ali, eles tiveram que escolher entre ela e a sua irmã para dar o estudo, e eles acabaram optando pela irmã, então ela tem isso também guardado dentro de si, essa mágoa por tudo isso. E ela vai ser uma pessoa, assim, que cativa muito. Ela namora o Ícaro. Quem é Ícaro? O meio-irmão do Valentim, que vai ser interpretado pelo Chay Suede. Então, vai ter esse triângulo amoroso dos meios-irmãos com a Rosa, porque o Valentim vai se interessar justamente por ela. Então, já tem aí mais uma história fechada, uma sub-história que provavelmente vai ser nesse triângulo amoroso aí dos dois irmãos disputando pelo amor da Rosa. E já que a gente falou agora da Rosa, a gente pode falar também da irmã dela. A irmã dela é a personagem Maura, da Nanda Costa, e ela é uma pessoa que é completamente o oposto da irmã. Enquanto a irmã conversa com todo mundo, tem toda essa facilidade, né, de conquistar, de cativar, a Maura, ela vai ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa muito estudiosa, que também carrega o remorso de ter sido a privilegiada da família, de ter estudado. Ela vai ser policial e ela vai se envolver ali com um colega de trabalho dela, que é justamente o Ionan, que é o personagem do Armando, que é o irmão do Beto. Então tem ali também dois núcleos se entrelaçando. E agora vamos falar de uma outra personagem que, gente, eu já estou ansiosíssima. Laureta, a personagem da Adriana Esteves, que o próprio autor João Emanuel falou que ele escreveu a Laureta pensando na Adriana Esteves. Então, gente, já vamos pensar o quanto não vai ser maravilhoso, né? Porque, gente, ela já arrasa em todos os papéis, Carminha que o diga, né? E ele já escrevendo esse papel pensando nela, a gente já tem certeza que vai ser maravilhoso. E a Laureta, ela vai ser também uma vilã cômica. Ela vai ter uma pegada muito divertida dentro da trama, mesmo fazendo todas as suas coisas ruins. Quem que ela vai ser? Ela vai ser uma promoter muito conhecida ali na Bahia, conhecida por cantores, conhecida por atores e conhecida também ali por pessoas não tão legais, como traficantes, enfim, esse tipo de pessoa. Só que o trabalho como promoter é só uma fachada para ela esconder a verdadeira face dela, que é o quê? Ela tem
ela é meio que uma gigolora ali, ela comercializa, né? Comercializa, mas vende o corpo de homens e mulheres para grandes pessoas ali do meio. Então, ela faz esse intermedia, né? Essa coisa, esse programa que homens e mulheres fazem para as pessoas de grande nome, mais ou menos ali como o Book Rosa, que acontecia em Verdades Secretas. Então ela vai ter toda essa sub-história. Ela também vai ter uma relação muito complicada com a Carola, porque as duas são amigas de longa data, amigas, não sei nem se pode chamar isso de amigas, mas ela deu as suas ajudadas ali na Carola, mas elas vivem em pé de guerra, elas brigam, elas desbrigam, elas são amigas, elas não são amigas, mas sempre que a Carola tem um problema, é a ela que ela recorre. Então vai ser uma relação um pouco complicada, assim. Não se sabe se é amizade ou se é meio que loucura, sabe? Uma coisa bem assim mesmo. E aí ela vai estar sempre por trás também dos planos, junto com o Remy e com a Carola, justamente por essa conexão entre as duas. Um outro foco da novela, quem também vai estar num outro círculo, né? Vai ser a personagem da Fabíola Nascimento, a Cacau, que é irmã da Luzia, que vai para Salvador pra tentar a vida, porque é uma pessoa que não aceita muito bem aquela ilhazinha. E aí, quando a Luzia, ela vai e foge, né, e tudo mais, quem cuida dos seus filhos é justamente a Cacau. E aí, o que acontece? Ela cria o Ícaro, que é o personagem, né, do Chay Suede. Só que a Manuela, a personagem da Luísa Arraes, ela vai ser justamente criada pelos patrões, porque a Cacau, ela vai trabalhar numa casa de família, uma casa de uma família rica. E aí, quando ela vem com essas duas crianças, o dono, né, o chefão da casa, se meio que, enfim, simpatiza, né, com a Manu, e aí ele cria ela e ela cria o Ícaro. E nessa casa vão ter diversos segredos, assim, bem macabros, e que envolvem uma família um pouco complicada. Por quê? Quem vai criar ela, a Manu, vai ser justamente o Edgar, que é o personagem do Caco Ciocler, que é um cara ali que tem uma boa educação, que viveu ali sempre num mundo um pouco, não vou dizer conto de fadas, mas mais ou menos isso, assim. Uma família que esconde muitas coisas, que tem muitos mistérios, que ele não sabe nem metade das coisas que estão acontecendo. E aí, quando a Cacau entra na casa, ele se apaixona pela Cacau. E aí, ela se apaixona também por ele, e eles acabam tendo envolvimento. Só que o que acontece? Tem uma outra pessoa que entra nesse relacionamento, que vai participar aí, vai meio que virar um triângulo amoroso, e essa pessoa é uma pessoa que é muito importante também pra trama. Essa pessoa é o Roberval, o personagem do Patrício Boliveira. E o que vai acontecer com o Roberval? Ele é filho da empregada da casa, que é a Zefa, que é a Cláudia de Moura. E o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar pela Cacau e ele vai meio que entrar numa disputa ali do amor dela com o Edgar. Só que ele não vai saber de um detalhe. O Edgar, ele não é só o cara ali, o patrão da casa, o filho dos donos. Ele é nada mais nada menos que o seu irmão. E não é nem meio irmão, tá, gente? É irmão mesmo. Por quê? A Zefa, ela tinha um caso com o patrão, que é o pai do Edgar, e o pai do Roberval, que é o Severo, o personagem interpretado pelo Odilon Wagner. E aí, o que vai acontecer? Eles tiveram 2 filhos, ele com a Zefa, e um veio, né, o Roberval, e o outro veio o Edgar. E aí, a esposa dele, que é a Claudine, a personagem da Cássia Kiss, ela não conseguia ter filho. Ela acabou pegando, né, o Edgar pra ela criar como mãe. E aí, a Zefa criaria ali o Roberval. E aí, o que acontece em toda essa trama? O Edgar, ele era muito apegado também a Zefa, sem saber que ela era mãe dele, porque ela trabalhava ali na casa, ela meio que ajudou nessa criação também. Só que a Claudine, ela vai estar, tipo, bem mal, bem doente, e antes dela morrer, ela vai contar pro Roberval toda essa história. Ela vai contar que, na verdade, o pai dele é o marido dela, que ele tem um irmão, que o Edgar é o irmão, então ela vai abrir todo o jogo. E aí, depois disso, o Roberval vai confrontar,
né? Depois disso, o Roberval vai confrontar o Severo e o Severo vai meio que negar toda essa história. O Roberval vai ficar bem pé da vida e vai, tipo, abrir o jogo pra casa inteira, contar tudo o que aconteceu e vai sair de casa e vai prometer se vingar. Só que o que acontece o Severo, ele tem toda uma coisa de empreendedor e tal. O Edgar não pegou isso do pai, mas quem pegou foi justamente o Roberval. E quando o Roberval sai daquela porta, ele vai prometer que ele vai voltar e se vingar de todo mundo que fez ele sofrer, de que humilhou ele dentro daquela casa. Acaba ali encontrando no caminho dele a Laureta e eles vão ter ali meio que uma união. E ele vai voltar ali depois no futuro, né, na segunda versão, segunda fase da novela, como um grande cara de negócios e com muita sede de vingança. Então vai ser ali um outro núcleo que vai se formar com uma outra subhistória que também vai ter bastante relação. E assim, esses são os personagens principais que vai rodar, que vão fazer toda essa coisa da história rodar. Tem muito mais gente, tá, gente? Tem muitos outros personagens legais. Eu não vou falar aqui sobre todos eles, até porque se a gente fosse falar, a gente sabe muito bem que esses vídeos de novela ficam bem longos, e eu acho que se a gente fosse falar, a gente ia falar até o final dessa novela, né? Então, eu escolhi aqui falar sobre os dois núcleos principais e as pessoas que estão envolvidas a eles, mas tem muitos outros personagens. Eu posso fazer um outro vídeo também sobre essa novela, se vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo se você quiser sobre os novos cursos da trama e tudo mais. Mas pra gente não se alongar muito, pra gente não ficar aqui até 2020, né? Eu vou falar só até aqui, só dessa subhistória pra gente chegar já entendendo tudo sobre a nova novela das 9. E, bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou desse vídeo, também deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre essa novela, se você também tá muito animado como eu pra essa estreia que vai acontecer hoje, no dia que esse vídeo está saindo, né, nesta segunda-feira, no dia 14. Então, comenta aqui embaixo e me fala como que você tá se sentindo sobre isso. Estou muito animada, vamos comentar junto também. Então, isso já é a próxima coisa. Me segue, gente, nas redes sociais. Me segue no Instagram, me segue no Twitter pra gente comentar o primeiro capítulo da novela juntos. Então vai lá, me segue no Twitter. Curte a fanpage do canal, é TV na tela, então vai lá e curte a fanpage. Também não deixa, gente, de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Clica aqui embaixo, joga o link no WhatsApp, joga o link no Facebook, joga no Twitter, compartilha com todo mundo, joga no grupo da família, manda pra avó, manda pro tio, manda pra tia, manda pra todo mundo, compartilha com todo mundo pra já começar essa novela sabendo sobre tudo. Também não esquece de se inscrever no canal, é muito importante você se inscrever no canal pra saber todos os conteúdos, pra saber quando eu posto um novo vídeo, é muito importante. Então se inscreve no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo ou na bolinha que vai estar aparecendo aqui na tela. E também não deixa de assistir os outros vídeos do canal, eles vão estar aparecendo aqui do ladinho, é só clicar aqui e assistir os outros vídeos. E por hoje é só, um grande beijo e tchau!